No dia em que meu irmão subiu no palco cercado por câmeras e medalhas, eu fiquei, do lado de fora dos cordões de isolamento, esquecida. Disseram que meu nome não estava na lista. Meus pais não olharam para trás. Meu irmão deu um sorriso de canto, sussurrou algo. Eu nunca seguia o protocolo, mas eu tinha seguido, só não o deles. Virei-me para ir embora, como sempre, até que um SUV preto encostou. Almirante de esquadra de 4 estrelas desceu e bateu continência para mim. Diretora Cavalieri, ele disse. A multidão ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram. Por uma vez, eu não era a sombra por trás do legado da família. Eu era a pessoa que tornou aquilo possível. E desta vez, eles veriam isso. Meus saltos estalaram contra o asfalto com confiança demais para alguém que não estava na lista. Mas eu havia me vestido para marcar presença, não para pedir permissão. A multidão do lado de fora do salão de atos do palácio zumbia com o alto escalão militar, repórteres e famílias orgulhosas agarradas a buquês, broches da bandeira nacional. Continuei caminhando até que a barreira de segurança me parou, literalmente. Um jovem oficial com cabelo raspado e um colarinho apertado demais olhou do seu tablet para mim. Nome? Ele perguntou, com os olhos oscilando entre meu rosto e meu casaco civil. Ariadne Cavalieri. Ele digitou. Depois franziu a testa, tocou na tela novamente, mais devagar. A senhora não está listada no protocolo de liberação de hoje. Tente novamente, eu disse com a voz serena. Ele tentou. Ainda nada. Sinto muito, senhora. Este evento é fechado apenas para convidados condecorados e familiares dos homenageados. Eu assenti uma vez, como se aquilo não tivesse me cortado por dentro. Entendido. Atrás dele, uma fila de autoridades e familiares entrava sem parar. Meus pais estavam entre eles. Minha mãe em seu clássico blazer marfim e pérolas. Meu pai em sua velha túnica de gala da marinha. Eles passaram sem olhar na minha direção, embora eu estivesse a poucos metros de distância. As câmeras dispararam. Eles sorriram. Nem sequer um pingo de hesitação. Então Cassiano apareceu, mais alto do que eu me lembrava, polido e imponente, com as medalhas brilhando na lapela. Ele sempre soube como dominar um ambiente como se pertencesse. Quando me viu, seus lábios se curvaram em um sorriso que não era bem um sorriso. Ariadne, ele disse, diminuindo o passo por apenas um segundo. Você não confirmou presença. Eu não disse nada. Ele não esperou por uma resposta. Algumas pessoas ainda não entendem o que é protocolo, acrescentou ele, dando uma risadinha para sua esposa, Elisa, ao seu lado. Então eles desapareceram, engolidos pelos aplausos e pela cerimônia. Dei um pequeno passo para trás, deixando a borda afiada da humilhação se assentar como geada em meus pulmões. Eu não deveria estar surpresa. Esta não era a primeira vez que eu era cortada de um momento familiar, nem mesmo a 100ª. Aos 8 anos, venci a Olimpíada Brasileira de Matemática da minha escola. Não, houve jantar de comemoração. Na mesma semana, Cassiano passou no teste de natação do clube e meus pais deram um churrasco no quintal. Aos 12, fiz um discurso na Feira Estadual de Ciências. Minha mãe ficou em casa com dor de cabeça. Cassiano marcou o gol da vitória em um campeonato. Eles mandaram estampar camisetas. Eu não era uma pessoa que não recebia amor. Eu era invisível. Ainda assim, hoje deveria ser diferente. Achei que o tempo e a distância os teriam suavizado. Que talvez, depois de uma década de silêncio, alguém pudesse perguntar onde eu estive, o que eu tinha feito. Eu lhes dei espaço. Desapareci, tão perfeitamente no meu trabalho que eles podiam fingir que eu nunca estive lá. Agora, com o sol brilhando forte e marchas militares soando além dos portões, a verdade se acomodou em meu peito como um peso. Eles não tinham me esquecido. Eles haviam me apagado. O jovem oficial se moveu desconfortavelmente, sentindo que havia algo mais profundo do que protocolo em jogo. Senhora, eu posso talvez falar com alguém. Não será necessário, eu disse, baixinho. Virei-me ligeiramente, com o casaco rígido nos ombros. Daqui,
Eu mal conseguia ver o palco. O púlpito brilhava sob o arco ladeado por bandeiras do Brasil. Uma banda de fuzileiros navais estava em formação impecável. Estava tudo arranjado, imaculado, preparado, exatamente como Cassiano. Ele sempre foi o plano. A estrela. Eu nunca fui sequer um enredo secundário. À medida que a multidão se aglomerava lá dentro, e o nome do meu irmão ecoava pelos alto-falantes, um nó apertou em minha garganta, não por inveja. Eu não queria os holofotes. Eu só não esperava que eles continuassem fingindo que eu não existia. Mas essa é a questão com famílias que constroem suas narrativas em torno de um único herói. Todos os outros precisam ser apagados da história. Justo quando comecei a me afastar, um estrondo baixo se aproximou da borda da zona de segurança. Um elegante SUV preto, com vidros escuros e movendo-se com uma calma deliberada, parou ao lado do portão. Os olhos do jovem oficial piscaram em direção ao carro, depois voltaram para mim, confusos. A porta traseira se abriu, e uma figura alta desceu, de postura rígida, com as têmporas prateadas, vestindo um uniforme escuro de almirante de esquadra de 4 estrelas que não precisava de anúncios. Almirante Valdemar Barreto, o homem cujo nome movia iniciativas no Ministério da Defesa com a força da gravidade. Ele não olhou para o oficial. Ele olhou para mim, diretora Cavalieri. Ele disse, com a voz suave, imperturbável pela multidão, que agora murmurava atrás das barricadas. Estávamos começando a pensar que a senhora não viria. Eu me endireitei de leve. Fui parada no portão. Os olhos de Barreto se estreitaram e depois se voltaram para o oficial atordoado. Ela não está na sua lista porque o nível de segurança dela está acima da lista. O pobre garoto empalideceu. Senhor, eu não fui informado. A senhora não deveria estar. O tom de Barreto não subiu, mas não precisou. Ele deu um passo para o lado, estendendo o braço em direção à entrada. Vamos? Eu assenti uma vez e segui em frente, meus dedos escorregando por baixo da lapela do meu casaco. Com um movimento fluido, eu o desabotoei, deixando-o abrir. O vento pegou a borda, revelando o azul marinho escuro por baixo, o fardamento de gala, perfeitamente passado. 4 fileiras de barretas no meu peito, 2 estrelas em cada platina, no ombro. A comoção que isso causou foi imediata. As pessoas se viraram, não com mera curiosidade, mas com um reconhecimento súbito e silencioso. Os murmúrios cresceram. Um homem perto da barricada abaixou a câmera lentamente, ajustando a lente sem tirar a foto. Um veterano mais velho colocou a mão sobre o coração. Meu nome passou de boca em boca como um boato subitamente comprovado como verdade. É a Cavalieri. É ela, a diretora. Atrás de mim, o oficial que tentara com tanto empenho encontrar meu nome estava congelado, com a prancheta pendurada inutilmente em uma das mãos. Dei-lhe um aceno de cabeça. Não, indelicado, apenas final. Então passei por ele, com Barreto me acompanhando, lado a lado. Caminhamos em silêncio, mas não na invisibilidade. Pela primeira vez em décadas, senti-me vista, não pelo que me faltava, mas pelo que eu havia construído. A mulher que minha família fingia ter desaparecido agora se movia pela cerimônia, um deles com passos deliberados e presença reconhecida. À medida que nos aproximávamos da frente, cadeiras se viravam, conversas silenciavam uma a uma, as cabeças nos acompanhavam, e ainda assim não olhei para trás. Mais à frente, Cassiano estava perto do palco. Ele estava rindo de algo com alguém, com a cabeça ligeiramente inclinada para trás, mas então ele me viu. A mudança foi instantânea. Seu maxilar caiu, seu sorriso congelou e depois vacilou. Seus olhos piscaram para o meu uniforme e depois para o homem ao meu lado. Sua postura enrijeceu como se estivesse se preparando para um impacto. Ótimo. Que sofresse o impacto. Passamos pela fileira onde meus pais estavam sentados. Minha mãe piscou 2 vezes, os dedos apertando a bolsa. Meu pai, sempre o símbolo da compostura, cerrou os olhos como se a distância pudesse estar mentindo para ele.
Nenhum dos dois falou. Eles não precisavam. Barreto apontou para um assento na primeira fileira, marcado e reservado. Aqui, ele disse simplesmente. Um jovem tenente levantou-se abruptamente, sem saber se deveria bater continência ou se afastar. Ele fez os dois. Sentei-me, com as costas retas, queixo erguido, com o casaco finalmente dobrado sobre um braço. Ouvi a banda afinando seus instrumentos. Ouvi os apresentadores preparando seus roteiros, mas principalmente ouvi a ausência de suas suposições. Eu não era mais a irmã deixada fora da lista. Eu era o nome que ninguém ousaria esquecer novamente. Muito antes das medalhas, antes dos discursos e das continências, houve feiras de ciências e joelhos ralados. Houve concursos de redação e boletins só com notas 10. Houve tardes em que esperei na mesa da cozinha, com um certificado na mão, esperando por um olhar de orgulho que nunca veio. Eu tinha 8 anos na primeira vez em que percebi que o reconhecimento em nossa casa tinha pré-requisitos. Cassiano havia acabado de ficar em terceiro lugar em uma competição estadual de natação. Meus pais deram um churrasco. Eu havia ganhado o decátulo acadêmico escolar em primeiro lugar, entre centenas de alunos. Mas, quando mencionei isso durante o jantar, meu pai assentiu distraidamente, perguntou a Cassiano se o ombro dele ainda estava doendo por causa do revezamento. Minha mãe tirou meu prato antes mesmo de eu terminar de falar. Eles não esqueceram. Eles apenas escolhiam o que importava e o que não importava. Aos 12 anos, fui convidada para um acampamento regional de programação para estudantes superdotados. Era um grande evento patrocinado pelo Programa de Extensão da Marinha do Brasil. Ainda me lembro do envelope, do selo dourado, da empolgação crescendo no meu peito enquanto eu o entregava à minha mãe. Suas primeiras palavras. Isso vai atrapalhar a semana do campeonato do Cassiano. Aos 15, parei de tentar ofuscá-lo. Não porque não pudesse, mas porque até os meus momentos mais brilhantes se apagavam sob a lente deles. Eu não invejava Cassiano, não de verdade. Ele não pediu pelo pedestal, mas uma vez que eles o construíram, ele aprendeu a se manter erguido. Eles me ensinaram a ficar de lado. Deixe isso para ele, Ariadne. Meu pai costumava dizer, você não precisa dos holofotes para ter valor. Mas o que ele queria dizer era, a sua luz faz com que a dele seja mais difícil de ser vista. Então, eu encolhi. Fiquei nas bordas das fotografias. Encontrei consolo em laboratórios e pesquisas noturnas. Deixei minhas conquistas presas nos murais de corredores vazios em vez de emolduradas em nossa sala de estar. Aos 18, eu tinha ofertas de bolsa integral para a USP, Unicamp e o FRJ. Mas recusei todas pela escola naval. Não foi rebeldia, foi fuga. A ideia de servir a algo maior do que. As expectativas deles parecia como oxigênio. Na escola naval, não aprendi apenas disciplina, mas o silêncio. Fui excelente em inteligência de sistemas, contramedidas cibernéticas, interrupção de padrões. Me formei entre os 5% melhores, mas ninguém da minha família foi à cerimônia. Eu dizia a mim mesma, eles estavam ocupados. A verdade é que nunca os convidei. Eu não queria vê-los olhando para os relógios durante o maior momento da minha vida. A partir daí, meu caminho se estreitou e se afiou. Fui recrutada para a Inteligência Estratégica Naval antes do meu 24 grau aniversário. Depois para o Comando de Defesa Cibernética. Depois, operações de sinais profundos tão confidenciais que às vezes eu não sabia a quem estava me reportando. Mas eu prosperei ali, atrás de portas trancadas e camadas criptografadas. Escrevi códigos que revertiam ameaças antes mesmo de atingirem nossas costas. Analisei trajetórias de risco para escalonamentos de drones antes que as notícias sequer ouvissem rumores. E ainda assim, nenhuma ligação de aniversário, nenhuma mensagem de onde você está servindo agora. Apenas silêncio. Um silêncio que cresceu ao longo dos anos como uma parede forrada de fotos de família nas quais eu nunca estava. Acompanhei a ascensão de Cassiano à distância. Recortes de jornal, entrevistas, online. A carreira dele era um desfile, enquanto a minha era uma sombra.
E, de alguma forma, meus pais pareciam acreditar que eu havia desaparecido por escolha, ou pior, fracassado. Não havia espaço na versão deles da nossa família para alguém que operava nos bastidores. Eu não tinha vergonha do que fazia, mas comecei a me perguntar, de vez em quando, se um dia eu seria mais do que uma nota de rodapé. Essa é a ironia, não é? Eu me especializei em interrupção de sinais, fazendo com que forças invisíveis alterassem resultados. Mas eu mesma tinha me tornado invisível, até hoje. Há 16 meses, uma unidade de reconhecimento ficou incomunicável ao longo do Golfo da Guiné. 3 horas de silêncio de rádio, seguidas de um sinal de socorro, mal criptografado, quase imperceptível. Enquanto o comando entrava em desespero, eu já estava rodando análises de interceptação de um andar seguro no subsolo do Ministério da Defesa. Em 2 minutos, eu vi um pico oculto em padrões de frequência. Não era uma falha, era um aviso. Eles estavam caminhando para uma armadilha. Iniciei um redirecionamento de contra-vigilância. Embaralhei um ping falso e redirecionei o reconhecimento por drones através de um fluxo de satélite não listado. Em 9 minutos, eu tinha visuais em tempo real das formações inimigas se aproximando dos nossos homens. A missão não estava apenas comprometida, estava a segundos de se tornar um massacre. Não esperei por aprovações da cadeia de comando. Não havia tempo. Emita uma diretriz de nível negro, ativei um protocolo de ataque adormecido e dei luz verde para uma operação de extração sob minha autoridade direta. A papelada poderia ficar para depois. Vidas estavam sangrando agora. 23 minutos. Após o primeiro sinal, nossas forças já estavam no ar. A extração foi um sucesso. 0 baixas. Mas se tivéssemos esperado mais 10 minutos, as notícias pareceriam um muro de homenagens póstumas. Nunca conheci aqueles fuzileiros navais. Nunca ouvi seus nomes, mas li os relatórios de interrogatório mais tarde. Um mencionou ter ouvido a voz de uma mulher através da estática dizer: "Virem para o sul agora." Eles não sabiam que era eu. Ninguém nunca sabe. Não, até hoje. Aquela missão foi mais tarde citada em uma revisão interna de inteligência como a razão pela qual uma nova doutrina cibernética de vanguarda foi elaborada. Eles a chamaram de preempção de precisão. O que não mencionaram foi que o algoritmo central veio do código que eu havia escrito 4 anos antes durante uma simulação de operações secretas que ninguém se deu ao trabalho de arquivar publicamente. Não importava. O trabalho falava por si. Mas lá em casa, eles ainda achavam que eu dava aulas em um cursinho comunitário. Lembro-me do almoço de Páscoa há 2 anos. Cassiano estava em casa, de licença, cheio de histórias e placas de homenagem. Apareci sem avisar, apenas para vê-los. Minha mãe me entregou uma fatia de pudim e perguntou se eu ainda estava dando aquelas aulas de informática para adultos. Eu assenti. Não a corrigi. Qual seria o sentido? A versão dela de mim se encaixava perfeitamente dentro da narrativa familiar deles. A filha quieta, inofensiva e educada, que vivia em algum lugar fora de Brasília e não causava ondas. Enquanto isso, seu verdadeiro filho estava comandando exercícios de frota e dando discursos de abertura. Ela nunca perguntou o que eu fazia, apenas se eu estava comendo o suficiente. Meu pai uma vez brincou em um churrasco que eu deveria ser o suporte de TI da Marinha. Eu ri, não porque era engraçado, mas porque eu sabia por quantas camadas de segurança ele teria que passar só para entender a primeira linha da minha descrição de cargo. Eu vivia em camadas que eles nunca desvendariam, mas essa não era a parte que doía. Era que eles nunca tentaram. Para eles, o silêncio era conveniência. Uma filha que permanecia quieta era uma filha que não perturbava o roteiro. Mas roteiros queimam, e hoje o meu estava sendo reescrito em tempo real no mesmo gramado pelo qual eles tinham passado por mim como se eu fosse paisagem. Eu não estava com raiva. Eu só estava cansada de esperar. Deixe-os sentar em suas histórias curadas. Deixe-os ajustar suas lentes. Enquanto isso, eu lideraria operações que mudavam as marés globais.
um fio criptografado de cada vez. Diretora Cavalieri era quem eu era. E a ironia. O irmão que eles lustravam para as sessões de fotos, aquele em quem apostavam todo o orgulho, nunca saberia quantas vezes as minhas ordens o mantiveram respirando. E mesmo assim, eu nunca pedi crédito, apenas espaço. E agora eu o havia tomado. O salão dentro do pavilhão estava imerso em protocolo. Uniformes impecáveis, sapatos polidos, bandeiras alinhadas milimetricamente. Uma banda tocava notas baixas de cerimônia enquanto fileiras de oficiais condecorados preenchiam as cadeiras brancas, costas retas, mãos cruzadas perfeitamente no colo. O lugar zumbia com tradição, e então ficou em silêncio. Barreto e eu entramos, sem sermos anunciados. Ainda assim, cada passo que dávamos esculpia silêncio em nosso rastro. O zumbido das conversas miúdas vacilou. As cabeças se viraram, não por curiosidade, mas com cautela, depois compreensão. Caminhei por fileiras de homens e mulheres que só tinham visto meu nome em etiquetas de segurança ou relatórios de missões. Hoje, eles viram a pessoa. Meu uniforme era azul marinho escuro, o tecido formal, sem amassados pelo tempo ou pela tensão. As barretas no meu peito contavam histórias que eu nunca diria em voz alta. As estrelas em meus ombros brilhavam sob os holofotes, não metafóricos, literais. Passei por um capitão que, por reflexo, se levantou e bateu continência. Outros seguiram. Não era teatro, era respeito. Na segunda fileira, um jovem tenente se atrapalhou com o celular enquanto tentava desviar o olhar rapidamente, fingindo que não tinha acabado de apontar a lente para mim em vez do palco. A mudança era sutil, mas inconfundível. Eu não era mais pano de fundo. Eu era visível. As câmeras começaram a se contorcer em novas direções. Alguns fotógrafos mudaram o foco. Um deles nem se deu ao trabalho de abaixar a lente quando encontrou o meu olhar. O clique do obturador pareceu uma pontuação, uma manchete que já está se escrevendo sozinha. Cassiano ainda estava perto da frente. Ele se virou, esperando aplausos, talvez mais um grito da multidão. Em vez disso, seus olhos encontraram os meus. Sua expressão falhou, não com choque, mas com algo mais, vazio, reconhecimento e confusão. Ele não esperava que eu viesse. Ele, definitivamente, não esperava ser ofuscado. Para alguém tão acostumado a comandar o palco, perder a sala, mesmo por um segundo, parecia uma dissonância. Seus ombros ficaram tensos sob a farda branca. O tique de um músculo em seu maxilar denunciou anos de perfeição ensaiada se rachando. Continuei andando. Não procurei os olhos dele. Não sorri. Isso não era um duelo. Era uma correção. Enquanto avançava, captei vislumbres de meus pais. Os lábios da minha mãe se abriram levemente, como se tentasse formar uma palavra. Meu nome, talvez, mas nada saiu. Meu pai olhou de Barreto para mim e depois de volta, como se tentasse processar o que aquilo significava. A resposta era simples. Significava que tudo o que eles assumiram sobre quem eu era e não era estava errado. Barreto inclinou-se em minha direção apenas o suficiente para ser ouvido, por cima do zumbido cada vez menor da multidão. Você dominou o salão. Eu não queria, eu disse. É por isso que ele a escuta. Ele apontou para um assento, marcado com uma pequena placa. Sentei-me, dobrando meu casaco cuidadosamente sobre o colo, a postura reta, o olhar para a frente. Não olhei para Cassiano. Não precisei. Durante anos, movi-me em silêncio, treinei-me para ser invisível. Agora não precisava me mover em absoluto. A luz me encontrava de qualquer maneira, conforme a cerimônia assumia seu ritmo formal, introduções, hino nacional, protocolo. Deixei meu olhar varrer a multidão. Não procurava nada, apenas observava da maneira que sempre fiz, olhando para as pessoas quando achavam que ninguém as via. Foi então que a vi. Terceira fileira, centro à direita, polida, composta. O cabelo dela estava mais curto agora, a postura mais ereta, mas eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Mirela Diniz. Por um segundo, minha respiração falhou.
Não porque ela estivesse aqui, mas porque estava sorrindo para minha família como se fizesse parte dela. Mirella, a pessoa que um dia me chamou de irmã em tudo, menos no sangue. A mesma pessoa que entrou no escritório da academia 17 anos atrás e reivindicou meu projeto de TCC como sendo seu. Disse que estava me ajudando ao compartilhar o trabalho. Disse que ficaria elas por elas, já que eu já havia garantido minha colocação. O que ela não disse, o que não precisava dizer, era que Cassiano precisava daqueles créditos para melhorar sua posição de formatura após reprovar no módulo de sistemas. Ele havia perdido os prazos. Eu não, então eles pegaram o meu. Ela passou por cima com charme, é claro, e Cassiano enviou uma versão modificada do código que passei meses construindo. Não lutei contra isso. As consequências significariam arrastar o nome da família para a desonra acadêmica. Meu pai diria que eu estava exagerando. Minha mãe teria chorado. Cassiano teria sorrido e lembrado a todos que eu sempre fui sensível demais. Então, não disse nada, como sempre fiz. Até agora. Mirella ainda não tinha me notado. Não totalmente. Estava muito ocupada, sussurrando com minha mãe, que assentia com uma pose de lábios comprimidos. Meu pai se inclinou também, como se ainda perplexo pelo fato de alguém como Mirella ter mantido contato enquanto sua própria filha flutuava na obscuridade. Eu queria não sentir nada. Tinha treinado para isso, construído minha vida em torno da compartimentalização, do foco, da missão em primeiro lugar. Mas a traição nunca se arquiva de forma limpa. A dor não veio do roubo. Isso era notícia, velha. Veio de ver com que facilidade ela foi incorporada à narrativa de minha ausência, como se tivesse me substituído, não apenas nos créditos, mas no contexto. Ela tinha a atenção de meus pais. Ela tinha a confiança de Cassiano. Ela tinha a versão de mim que tinha permissão para existir no mundo deles. Inteligente, prestativa, não ameaçadora. E agora estava ali assistindo ele receber sua medalha ainda na foto. Olhei para a insígnia no meu ombro. 2 estrelas, patente confirmada, conquistada, não herdada, não emprestada. Eles podiam sorrir para ela o quanto quisessem. Eu não era mais a sombra. Deixa ficar no álbum de recortes deles. Eu tinha saído dele anos atrás e construído algo que eles não podiam emoldurar. Ainda assim, à medida que a cerimônia continuava e o apresentador lia as conquistas de Cassiano em tons precisos e grandiosos, senti a velha amargura se agitar, não porque precisasse de vingança, mas porque me lembrava exatamente o quanto tempo carreguei o silêncio deles e o dela. Barreto inclinou-se levemente em minha direção novamente. Tudo bem? Eu não, respondi de imediato. Então falei. Engraçado como algumas pessoas permanecem na história removendo as outras dela. Seus olhos seguiram minha linha de visão. Então ele assentiu uma vez. Ela não é mais a história. Ele estava certo. Eu era. O mestre de cerimônias limpou a garganta no microfone, sua voz nítida contra o pano de fundo do ar perfeito de primavera. Senhoras e senhores, por favor, fiquem de pé para a apresentação da Medalha da Ordem do Mérito da Defesa ao capitão de fragata Cassiano Cavalieri. O público levantou-se em uníssono. A banda tocou novamente, cerimonial e orgulhosa. Cassiano subiu ao púlpito como se tivesse feito isso 1000 vezes no espelho. Costas retas, mãos exatas, queixo inclinado para a luz. A medalha brilhou em seu peito, um feixe de luz de ouro e azul. Ele esperou que a multidão se acomodasse, seu olhar varrendo as fileiras como um artista experiente. Então começou. Estou diante de vocês hoje, não apenas pelo que realizei sozinho, disse ele, com voz suave e ensaiada, mas por causa dos mentores, dos exemplos, dos líderes e da família que me moldaram. Lá estava a família. Eu não estremeci, mas pude sentir um leve aperto no estômago. Ele continuou. Para minha esposa Elisa, que manteve nosso lar intacto através de continentes e missões, você é a calmaria em todas as tempestades. Para minha mãe, cuja graça me ensinou a força, e para meu pai, cuja disciplina me ensinou o
Foco, eu devo tudo a vocês. Aplausos, não educados, sinceros. E aos educadores, que viram potencial quando tudo o que eu via era dúvida. Obrigado por me incentivarem a ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Outra pausa, outro sorriso. Nenhuma menção ainda. Ele examinou a multidão por um tempo longo demais. E foi aí que aconteceu. Os olhos dele encontraram os meus. O tremor foi sutil, um segundo a mais. Não era mais surpresa nem confusão, era culpa. Sua boca se apertou. Então, desviou o olhar. E a cada membro das Forças Armadas nesta sala, passado, presente e futuro, esta medalha não é apenas minha. Ela pertence a todos nós. Aos invisíveis, aos não agradecidos, aos não celebrados. O sacrifício de vocês não passa despercebido. Era quase o suficiente. Quase. Mas não foi reconhecimento. Não de mim, não do que eu tinha feito, não apenas por ele, mas pela instituição que agora se levantava para homenageá-lo. Os aplausos vieram de qualquer forma, o salão em pé. As pessoas bateram palmas, alguns gritaram. A banda tocou um acorde triunfante. E ainda assim, por trás dos elogios, por trás da encenação, algo rachou, porque todos naquela primeira fileira tinham visto o espaço vazio onde o nome de uma irmã deveria estar. Barreto não bateu palmas. Ele não precisou. Olhou para mim com a expressão indecifrável. Uma mulher 2 cadeiras abaixo inclinou-se para o marido, sussurrou algo. Ele respondeu sem olhar. Ele não a mencionou. Não mencionou. Mantive o rosto parado, a postura firme. Este era o silêncio para o qual eu havia sido treinada. O momento em que o ego dá um passo para o lado em nome do dever, em que o profissionalismo anula a dor. Mas, por uma vez, deixei a dor ficar apenas o tempo suficiente para senti-la, porque era importante. Não pela omissão, mas pela clareza. Ele sabia que eu estava lá. Ele escolheu não dizer o meu nome. Isso foi em si um tipo de discurso. Os aplausos ainda ecoavam quando captei o menor dos detalhes. Um papel dobrado, ainda no púlpito, flagrado brevemente pela brisa antes que um ajudante o pegasse. Uma das pontas ficou visível apenas o tempo suficiente para eu ler as iniciais no canto. MD. Mirela Diniz. Claro, eu deveria ter percebido antes. A cadência, a humildade polida, as frases cuidadosamente elaboradas sobre os não celebrados e a força silenciosa da família. Não era a voz de Cassiano. Não de verdade. Era medida demais, ajustada demais para a perfeição. Era dela, a mesma mulher que uma vez editou meu arquivo de projeto apenas para dar uma arrumada, para depois enviá-lo com o nome de outra pessoa. A mesma mulher que, lá na escola naval, me disse com um sorriso doce que reconhecimento era superestimado logo antes de levar o meu. Agora, ela estava escrevendo como fantasma os discursos de legado do meu irmão. A traição não era recente. Era envelhecida, fermentada por anos, mas a amargura ainda florescia na minha boca. Não porque eu precisasse de crédito, mas porque, mesmo agora, mesmo aqui, a narrativa ainda favorecia o conforto familiar de uma omissão. Cassiano havia ficado naquele palco com uma medalha cravada no peito, falado sobre heróis invisíveis, enquanto apagava aquela sentada a menos de 15 metros de distância. E a pessoa que o ajudou a fazer isso era alguém que um dia chamei de melhor amiga. Minhas mãos se fecharam no colo. Ao meu redor, o público começava a se sentar novamente. O ar estava mudando, zumbindo com reflexões pós-discurso, elogios, suaves, orgulho. Ninguém estava olhando para mim agora. Os olhos deles estavam para frente novamente, focados no próximo segmento. Levantei-me. O movimento foi furibunto, pequeno, mas imediato. Barreto olhou para cima. O tenente ao meu lado se assustou ligeiramente. Inseguro se deveria se levantar também. Eu não precisava de alarde. Só precisava de clareza. Ao entrar no corredor, uma onda de tensão varreu as fileiras mais próximas. Conversas silenciaram. Alguém sussurrou meu nome, não em saudação,
mas em constatação. Ela está indo embora. Passei por eles. Fileiras de oficiais, dignitários, até mesmo o oficial, comandante de Cassiano. E eu não diminui o passo. Não parei para os murmúrios, pelas pessoas que olhavam 2 vezes. Não olhei para meus pais. Não olhei para Mirella. Mas eu senti aquilo como uma corrente se revertendo no meio de um fluxo. Em algum lugar perto do fundo, ouvi alguém dizer em voz alta, alto demais, para ser um acidente. Ela não estava no discurso. Um segundo depois, outra voz, mais aguda. Ela deveria estar. Eu não sorri, não porque não estivesse comovida, mas porque a justificação nem sempre vem com alegria. Às vezes, ela vem com o silêncio mudando seu peso. Às vezes, ela vem com uma mulher indo embora, não em protesto, mas em paz. Deixe que eles fiquem com seu roteiro. Deixe que decorem seus momentos com persis, meias-verdades. Eu já havia superado a necessidade de ser incluída em uma história que nunca foi escrita para mim. E talvez, apenas talvez, o público finalmente tenha percebido que havia aplaudido a versão errada. A recepção no gramado estava vestida como capa de revista. Mesas com toalhas de linho impecáveis, bandejas de prata polidas, música ambiente flutuando de alto-falantes aninhados em palmeiras em vasos. Os convidados conversavam em pequenos círculos, risadas pontuadas com brindes. Fotógrafos se moviam discretamente, tirando fotos espontâneas de dignitários e grupos familiares. Fiquei perto do perímetro, não me escondendo, observando. Sempre foi mais fácil ver a verdade a partir das bordas. Então, no meio da multidão, ele veio. Cassiano caminhava sozinho, sem a esposa, sem medalhas tinindo de orgulho. Apenas um homem cortando uma celebração da qual ele não parecia mais certo de merecer. Ele parou a 2 passos de mim. Seu rosto estava tenso, como se tivesse segurado uma pergunta por tempo demais e ela tivesse se distorcido em sua boca. Almirante Cavalieri, ele disse suavemente. Devolvi um leve aceno de cabeça. Capitão de fragata. Ele mudou o peso do corpo. A formalidade soava estranha, vindo dele. Brincamos no mesmo quintal. Construímos fortes de lençol no mesmo porão. E agora, aqui estávamos, estranhos fardados. Eu não sabia, ele disse, sua voz soando forçada. Não como um pedido de desculpas, mas como alguém percebendo que uma prova já havia sido corrigida. Que você ainda estava servindo. Inclinei a cabeça. Você nunca perguntou. Ele desviou o olhar. O silêncio se estendeu. Não hostil, apenas cru. Achei que você tivesse saído depois da escola naval, ele acrescentou. Você parou de aparecer. Sem ligações, sem notícias. Você parou de esperá-las. Ele expirou, lenta e instavelmente. A mamãe disse que você estava fazendo algo com computadores. Dando aulas, talvez. Levantei uma sobrancelha. Suporte de TI. Não foi. Ele estremeceu. Não insisti. Ele não precisava ser lembrado. Precisava ser confrontado. Cassiano olhou para os sapatos, depois para mim. Então todo esse tempo, todos esses anos em que estive fora, eu estava onde precisava estar, eu disse. Ele assentiu lentamente, processando. Por que você nunca disse nada? Eu li, dei um longo olhar. Teria feito diferença? Ele não respondeu, porque ambos sabíamos a verdade. Em nossa família, as narrativas não eram fatos, eram hábitos. E hábitos são difíceis de reescrever. Ele abriu a boca, fechou, tentou novamente. A operação no Golfo da Guiné no ano passado, o desvio da rota. Sim, eu disse, já sabendo o que ele estava prestes a perguntar. Foi, você? Eu assenti uma vez. Cassiano engoliu em seco. Você salvou vidas. Eu fiz o meu trabalho. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Os sons da recepção chegavam fracos ao nosso redor, mas pareciam estar a quilômetros de distância. Estávamos em uma ilha de realizações. Ele estava chegando. Eu já estava estabelecida. Eu não sei o que dizer, admitiu. Você não precisa dizer nada. Mas mesmo quando pronunciei as palavras, vi algo mudar por trás de seus olhos, algo não dito, frágil, tentando vir à tona. E talvez pela primeira vez ele tivesse entendido.
O maxilar de Cassiano enrijeceu, como se segurasse a maré de algo maior que arrependimento, algo parecido com reconhecimento. Eu não sabia que era você, ele repetiu, mas dessa vez as palavras não eram defensivas, eram suaves, cruas. Aquela noite ele continuou. Estávamos encurralados. O GPS falhou. As comunicações embaralhadas. Não tínhamos rota de saída. Alguém nos redirecionou, em tempo real, nos deu um corredor limpo para a evacuação. Menos de 6 minutos da invasão até estarmos voando. Eu não disse nada. Ele me analisou, mais, devagar agora, não como um irmão confuso, mas como um militar percebendo o peso do uniforme à sua frente. Lembro-me de ouvir a ordem chegar. Foi truncada uma substituição de baixa frequência. Disseram que veio de um nível do qual eu nunca tinha ouvido falar antes, algo chamado Projeto Eco Delta. Encontrei seus olhos. Aquilo era meu. Eu disse simplesmente. Cassiano piscou. Nenhuma discussão, nenhuma negação, apenas um longo silêncio, como se estivesse assistindo a toda a sua compreensão da história mudar sob os seus pés. Você não estava apenas lá, ele disse baixinho. Você estava no comando. Sim. E você sabia que eu era parte daquele desdobramento. Sim. Ele soltou um suspiro pesado de descrença. Você não disse nada, nem mesmo depois. Não era relevante. Não era relevante? Ele repetiu, balançando a cabeça de leve. Você redirecionou uma missão inteira, que salvou mais de 200 homens, incluindo eu, e simplesmente seguiu em frente. Eu segui avançando. Corrigi. É o que nós fazemos. Ele encarou o gramado por um longo segundo. Então, quando olhou para cima, algo tinha mudado. Seu rosto não havia se suavizado exatamente, mas tinha se estabilizado. Sua voz não carregava mais aquele ritmo cerimonial truncado. Era reverente agora. Você não apenas desapareceu, ele disse. Você se tornou a pessoa a quem todos devemos nossas vidas. Não foi por isso que eu vim. Eu sei, ele disse. Então, deu um passo lento para trás e se endireitou. Eu conhecia a postura antes mesmo que ele se movesse. Pés juntos, ombros retos, a mão levada à testa, a continência militar. Não foi do tipo desleixada, oferecida em cerimônias para as fotos. Foi firme, praticada, precisa. E não foi de um irmão para uma irmã. Foi de um subordinado para uma superior. De um homem que agora entendia que a cadeia de comando incluía a única pessoa que ele menosprezou por toda a sua vida. Devolvia a continência sem hesitar, não por orgulho, mas por reconhecimento. Pela primeira vez, nós estávamos na mesma história. Não como irmãos lutando por um papel, mas como oficiais que conquistaram o seu lugar. A mensagem chegou numa manhã tranquila de domingo, enfiada entre relatórios de inteligência criptografados e análises logísticas. Sem assunto, sem emojis, sem pontuação. Jantar, só nós. Domingo às 18, Teodoro estará aqui. Era da minha mãe. Ela não assinou seu nome. Ela não perguntou. Ela apenas a enviou como se nunca tivesse havido uma década de silêncio, de chamadas perdidas e convites não abertos. Encarei a tela por muito tempo. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque, pela primeira vez, eu não precisava dizer nada. Apenas respondi, ok. Naquela noite, dirigi pela estrada familiar até a casa que um dia chamei de lar. As árvores não tinham mudado. A caixa de correio ainda trazia a mesma placa com o nome. Os Cavalieri. A luz da varanda piscava com a mesma lâmpada com defeito. Até mesmo o gnomo de jardim com o chapéu lascado ainda se inclinava para a esquerda como sempre fez. Mas o sentimento era diferente. Isso não era um retorno. Era reconhecimento de terreno. A porta da frente se abriu antes que eu batesse. Meu irmão. Ele usava um suéter cinza macio, mangas arregaçadas até os cotovelos, um pano de prato jogado sobre o ombro. Seus olhos encontraram os meus, calmos, mas perscrutadores. Você chegou cedo, disse ele. Você está surpreso, eu respondi. Ele sorriu fraco. Sim,
Por dentro, a casa cheirava a frango assado com alecrim. O mesmo perfume que um dia marcou todos os feriados, todos os jantares de comemoração de boletim, exceto que eu nunca era o motivo para eles. Minha mãe se movia entre a cozinha e a sala de jantar com graça eficiente, servindo a comida como numa coreografia. Ela não me abraçou, não pegou meu casaco, mas olhou para mim, olhou de verdade e disse: "Tem chá gelado? Ou posso abrir uma garrafa?" "Chá gelado. Está ótimo." Nós nos sentamos, apenas nós três. Sem fotógrafos, sem discursos, sem medalhas polidas. O jantar foi servido na mesma porcelana branca que guardavam para convidados, só que agora eu não era uma convidada. O silêncio não era constrangedor. Era espaçoso, como se todos estivessem esperando que outra pessoa desse o nome àquilo que pairava entre nós. Então eu não dei. Deixei que eles dessem. E lentamente a conversa foi se infiltrando, neutra no início. "Como está Brasília?" perguntou minha mãe. "Eficiente", eu disse. Cassiano acrescentou: "Eles estão pressionando novos protocolos de integração cibernética no Atlântico Sul." Minha mãe piscou. "Ah, isso é obra sua." Eu assenti, em parte. Ela tomou um gole de chá. "É um bom trabalho." Não era elogio, nem orgulho, mas algo parecido. Talvez o mais próximo que ela pudesse oferecer. Passamos pelo jantar como diplomatas. Sem movimentos bruscos, sem escalonamentos emocionais, apenas garfadas medidas e reconhecimentos silenciosos. Mas foi o suficiente porque tudo ao nosso redor era o mesmo, e eu não precisava mais que fosse diferente. Eu havia mudado. Isso bastava. A sobremesa chegou silenciosamente. Pudim de leite condensado, quente, familiar. Minha mãe serviu em cada prato como um ritual que vinha realizando por anos. A mesma quantidade, a mesma ordem, como se a memória muscular nunca se apagasse, mesmo quando as pessoas ao redor da mesa o fizessem. Eu estava na metade da minha porção quando meu pai limpou a garganta. Era o som que um dia comandou salões. Agora apenas o silenciava. Ele largou o garfo com cuidado, deliberado, cruzou as mãos e olhou para mim. "Quero dizer uma coisa." Ele começou, com a voz grave. Meus ombros não tensionaram, minha respiração não mudou. Eu apenas assenti uma vez. "Permissão." Concedida. "Recebi uma carta 10 anos atrás", ele disse. "Do Ministério da Defesa." Cassiano levantou o olhar bruscamente. Minha mãe parou com a mão no meio do caminho para pegar o copo de água. Meu pai continuou. "Consulta padrão, de liberação de segurança. Eles estavam investigando alguém para um cargo em nível de comando. Tinha o seu nome." Ele fez uma pausa me observando. "Liguei para um velho amigo em Brasília. Perguntei se era um erro. Ele me disse que não era." O silêncio pesou. "Eu soube então", disse ele. "Eu soube que você ainda estava na ativa. Que você não estava apenas trabalhando com computadores ou dando aulas, que você era mais." Ele não disse a palavra. Não disse almirante. Não. Disse comando estratégico. Apenas mais. Como se isso de repente fosse o suficiente. E eu perguntei, com voz calma: "E você não contou a ninguém?" Minha mãe olhou para ele, com os olhos arregalados. "Você nunca me disse." Eu achei. Ele hesitou. "Achei que talvez você quisesse desse jeito. Que, se eu falasse algo, poderia trazer à tona velhas tensões." Olhei para ele, não com fúria, apenas com o peso do que havia sido engolido por uma década. "Você sabia?" perguntei. "Sim. Você sabia que eu ainda estava servindo, ainda subindo na carreira." "Sim, eu sabia." "E você deixou que eles pensassem que eu havia desaparecido." Ele não respondeu, mas o silêncio dele foi a resposta. Minha garganta apertou, mas mantive a postura. Anos de formalidade militar impediram que meu queixo caísse. "Você os deixou acreditar que eu tinha desistido", eu disse. "Que eu havia falhado. Que eu não tinha o que era necessário." Os olhos dele caíram para a mesa, e então finalmente eu disse aquilo. "Eu não preciso que o senhor admita que eu tinha algum valor." Ele levantou os olhos.
assustado. Eu não preciso da sua aprovação. Eu não preciso do seu arrependimento. Eu só precisava que você não mentisse, por omissão. As palavras aterrissaram como aço em uma sala silenciosa. Não preciso que você me reconheça agora, eu disse. Só preciso que você pare de fingir que eu nunca estive lá. Ninguém falou. O pudim esfriou em silêncio e, pela primeira vez, deixei a dor sentar-se abertamente entre nós. Não escondida, não blindada, apenas real. A porta do escritório exibia uma nova placa. Vice-almirante Ariadne Cavalieri, diretora do Comando de Operações Híbridas do Atlântico Sul. Era minimalista. Sem acabamento dourado ou floreios gravados, apenas fonte preta em aço escovado, subestimada como a mulher a quem pertencia. Por dentro, o ar cheirava a concreto, velho e ambição recente. A equipe se movia com urgência silenciosa, já ajustada à cadência de uma líder que não aumentava a voz para exigir atenção. Não se tratava apenas de uma promoção, era uma recalibragem. Fiquei de pé junto à janela do chão ao teto, meu reflexo flanqueado por projeções de satélites e leituras criptografadas. O teatro do Atlântico Sul tornara-se volátil. Invasões cibernéticas, interferências em drones impulsionadas por IA, direcionamento de algoritmos. O próximo conflito global não começaria com mísseis. Começaria com o silêncio. E eu estava lá para detê-lo. Meu telefone vibrou. 2 palavras. Gabinete Presidencial. 15 minutos depois, eu estava na sala de crise no subsolo do Palácio do Planalto. Sem slides, sem tópicos anotados, apenas clareza. A presidente da Covery República estava sentada à minha frente. Ex-oficial da Marinha, olhar aguçado e nenhuma paciência para a enrolação. Ao redor dela, comandantes das forças, diretores da ABIN e do GSI. Comecei sem preâmbulos. Não precisamos de mais poder de fogo, afirmei. Precisamos de disrupção preditiva, inteligência que age antes que a ameaça sequer reconheça sua própria forma. Algumas canetas congelaram no meio da anotação. Não estamos mais defendendo litorais, continuei. Estamos defendendo redes neurais, alicerces financeiros, cadeias de comando por satélite. O próximo campo de batalha são os dados, e a arma é a latência. Apresentei o plano, uma rede híbrida de triangulação quântica, mapeamento de ameaças não lineares e supressão de infiltração em tempo real. Lógica preventiva, sem slides, sem siglas, apenas resultados. Quando terminei, ninguém bateu palmas. Eles não precisavam. O ambiente estava em silêncio, o tipo de silêncio que surge quando as pessoas percebem que acabaram de ser informadas por alguém que não está oferecendo teorias, mas sim doutrina. A presidente inclinou-se para a frente. Em quanto tempo a senhora pode implementar isso? Já implementamos, respondi. Ela assentiu com a cabeça uma vez. Prossiga. Isso foi tudo, e foi tudo o que importava. 3 dias após a reunião no Palácio do Planalto, meu assistente me entregou um pedido de transferência. Reconheci o nome antes de terminar de ler o cabeçalho. Capitão de fragata Cassiano Cavalieri. Ele não estava pedindo reajuste de patente, condecoração ou vantagens de realocação. Apenas uma frase. Solicito transferência para atuar como ligação estratégica sob o comando direto da vice-almirante Cavalieri. Não havia bilhetes adicionais, nenhuma explicação. Ele não precisava dar uma. Naquela mesma tarde, chamei-o. Encontramo-nos no meu novo escritório. Mesma janela, mesma placa de aço. Ele ficou logo na entrada. Sem arrogância, sem formalidades exageradas, apenas presença. Li seu pedido, eu disse. Ele assentiu. Cada palavra é verdadeira. Por quê? Porque eu preciso entender o que eu perdi. Ele não entrou em detalhes. Não recorreu à linguagem de irmãos, nem às memórias compartilhadas de infância. Apenas ficou ali. Um homem que não pedia perdão, mas proximidade com a verdade. Não quero um título, acrescentou ele. Não quero crédito. Eu só quero aprender com a pessoa que eu deveria ter enxergado muito tempo atrás. Eu o estudei. Ele não parecia derrotado. Parecia pronto, e aquilo
fazia toda a diferença. Estendi a mão sobre a mesa e lhe entreguei a aprovação. Bem-vindo a bordo, capitão. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. E, assim, não estávamos reescrevendo a história. Estávamos construindo o futuro. Uma semana depois, eu caminhava pela Praça dos Três Poderes quando vi uma nova faixa, recém-impressa, estendida ao longo da fachada de um centro de recrutamento com tensão limpa. Ela me fez parar. Meu rosto flagrado em pleno passo no uniforme de gala, o cap debaixo do braço, o olhar para frente, sem fundo desfocado, sem embelezamentos, apenas eu. Acima da imagem, um texto em negrito, forjada, não herdada. 3 palavras, nenhum sobrenome de família, nenhum legado emprestado, apenas a verdade. Encarei a imagem por um longo momento, não porque precisasse admirá-la, mas porque finalmente havia entendido o seu propósito não era exibição de orgulho. Atrás de mim, alguns novos recrutas estavam na fila, sussurrando. Um deles apontou para o pôster. Aquela é ela, alguém disse. Ela reescreveu a doutrina. Ninguém mencionou meu irmão. Ninguém perguntou quem eram meus pais. Não precisavam, porque, pela primeira vez, o mundo não via Ariadne Cavalieri como um eco do holofote de outra pessoa.